5 de março. Vamos falar sobre o rico insensato. Aqui na Terra, no nosso planeta, nós somos ricos se nós temos muitos bens, dinheiro, posses, etc. E para com Deus, nós podemos ser ricos ou pobres. Como Deus classifica o rico para Ele e o pobre para Ele, né? Então, no sentido de Deus, o rico para com Ele é aquele que guardou os seus tesouros lá no céu, ajudando o seu semelhante, sendo útil na sociedade, ajudando a pregação do Evangelho de várias formas. Esse é rico para com Deus. Depois, na parte espiritual, o que perdoa, o que tem misericórdia, o que está ligado a Deus. Aí entra vários aspectos de leitura da Bíblia, oração, atividades na igreja, fora da igreja, o caráter, são várias coisas. E esse é rico para com Deus. E o que Deus espera é que todos os que vão herdar a salvação sejam ricos para com Deus. A pessoa pode ser pobre aqui, de marré, né? Pode ser. Mas ao mesmo tempo que ela é pobre, paupérrima, ela pode ser uma milionária para com Deus. Porque seguiu os mandamentos de Deus, caminhos de Deus, de coração, com alegria, com contentamento. Então essa pessoa é rica para com Deus, abençoou os pobres, os que eram pobres igual ela, foi uma pessoa que trabalhou, foi uma pessoa que não fica reclamando das coisas e tal, e é uma pessoa abençoada aqui. Porque outro problema que nós, de uma maneira geral, os cristãos, nem todos, mas os cristãos, de maneira geral, analisam que a pessoa está sendo abençoada quando ela tem posses. E Jesus não concorda com isso. Veja a viúva pobre. A mais abençoada que tinha ali naquele pátio ali, era ela. Tantos poderosos estavam ali, ela era a rica para com Deus. Então nossa vida deve ser trabalhada nesse sentido. Logicamente que não há nenhum problema em trabalhar, acumular bens, enriquecer. Não há problema isso aí. O problema é a atitude daquele que faz isso. A atitude não pode ser igual esse rico insensato. E Jesus deu um exemplo, uma parábola para a gente entender o que ele queria dizer com a insensatez, que embora sendo rico aqui, é pobre para com Deus. Porque você lembra da tábua dos 10 mandamentos? Perguntaram para ele, qual é o mandamento mais importante? E ele falou, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E outra semelhante a essa, outro mandamento, é amar o próximo como a si mesmo.
Ou seja, ele deu uma síntese dos 10 mandamentos. Ele não eliminou os mandamentos. Ele só fez uma síntese. Por quê? Porque do 1º ao 4º mandamento, ele fala só sobre Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. E do 6º mandamento até o 10º, ele só fala a respeito do nosso próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Ele não anulou nada. Ele apenas deu uma síntese, um resumo do que significa a essência dos 10 mandamentos. É amor. Por isso que não devemos falar que os mandamentos foram abolidos, né? Como vai abolir o amor, né? Ele mesmo falou que os mandamentos de Deus é amor. Não pode abolir o amor, né? Então aqui, o que é rico para com Deus, leva em consideração isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é rico para com Deus. Agora, a atitude desse homem da parábola, que está até titulado aí, né, para quem escreveu, traduziu a Bíblia, então deu um título, porque antigamente não tinha título nenhum, né? Nem versículo, capítulo, não tinha nada, era só escrito direto. Então depois, para facilitar, eles começaram a dar títulos, né? E capítulos e versículos. Então, o rico insensato, porque ele fez o contrário de que Jesus queria. Veja que começa assim: o campo de um homem rico produziu com abundância. Ponto. Se o homem rico produziu com abundância no seu campo, isso significa que Deus deu aquela bênção para ele. Deu o sol, deu a chuva, deu as condições do clima e tudo mais, e o milagre do nascimento da semente, né? E as espigas todas bem, sem pragas. Então, Deus deu para ele. Cobrou alguma coisa dele? Não. Deu 100% para ele. Como dá o nosso salário. Ele trabalhou? Sim, ele trabalhou. Nós também trabalhamos? Sim, nós trabalhamos. Nós ganhamos nosso salário? Sim. Mas, no fundo, quem deu? Foi Deus. Não, mas eu trabalhei, eu usei minha inteligência, eu usei meus estudos, tudo bem. Mas tudo que você está mencionando foi Deus que te deu. São bênçãos que Deus te deu. Você já reparou que se você fosse uma pessoa inapta, sem condição de memorizar, ou de falar, ou de ouvir, ou de andar, ou de enxergar, as coisas seriam muito mais dificultosas e talvez você não chegaria a esse resultado? Deus deu tudo isso para você. Você é um abençoado. O rico era um abençoado porque recebeu dons de Deus. Só que Deus dá os dons não é para o nosso egoísmo, né? Então aqui ele recebeu a bênção de produção em abundância e começou a se preocupar. Quando começa a ter muito dinheiro, começam as preocupações. Onde eu vou recolher tudo isso de frutos? E se chover, vai perder tudo. E agora? Não posso deixar no tempo. Ele passou noite sem dormir, preocupando com a bênção que Deus tinha dado para ele. Ele falou, já cheguei numa conclusão. Eu vou destruir todos esses celeiros que eu fiz. Eu fiz muito pequeno. Eu vou construir celeiros bem grandes. Vai caber toda a minha produção, todas as minhas posses dentro desses celeiros.
depois eu fecho os celeiros e ali estão todas as minhas posses. E depois que tiver tudo lá no seu lugar, quando estava lá tudo no lugar já, ele construiu, e ficou contente, tá tudo lá, tudo meu, tudo meu, tudo meu. Olha que beleza. Eu tô rico. Eu que ganhei. Pensa que não tem gente assim? Tem. E nós podemos, às vezes, na nossa pobreza, fazer isso também. Por uma casca de banana, às vezes você acaba fazendo o mesmo que o rico fez. Que é pior ainda, ele pelo menos tinha alguma coisa, né? E aí então, ele falou assim, agora a minha alma, está tudo aí, minha vida, não vou trabalhar mais, vou descansar, tenho bens para mim viver regaladamente até o fim da vida e ainda sobrar dinheiro, posses e bens para outra geração. Vou gastar comigo, vou descansar, vou beber, comer, me divertir, até chegar à morte. Eu sou novo ainda, então tem muito a fazer nesse mundo velho. E aí Jesus diz que aparece para ele, né? Vem conversar com ele. E diz, olha, eu estou vendo e ouvindo tudo que você está fazendo aí. E falando e pensando. E cheguei a uma conclusão. E o rico diz, que conclusão que o senhor chegou? E fala, olha, você está tomando uma atitude de louco. Você ficou louco? Ele diz, como louco? Eu tenho tudo que eu quero. Para que eu vou trabalhar mais? Eu vou me divertir. Isso é meu, não é? Vou gastar comigo. E aí Jesus fala para ele, só que você esqueceu de uma coisa. Hoje essa noite você vai morrer. Você vai morrer essa noite. E de tudo isso que você juntou, seus bens, seus esforços, suas lutas, para quem será? Para quem será? Você não vai usufruir disso aí. Isso pode acontecer com a gente, meus queridos. Às vezes você luta, você pisa em cima dos mandamentos de Deus, você rouba as pessoas, você faz injustiça com aqueles que trabalham para você, você briga, você luta, você ofende, para poder acumular para você. Você não deu nem uma ajudinha para os seus semelhantes. Você acha que é para você. Você não acha que vai morrer logo. Então Jesus lembra a gente que, olha, a morte pode bater a sua porta a qualquer momento. Não importa a sua idade. Então, não seja insensato. A aspiração daquele homem não era mais elevada do que a dos animais. Ele não pensava no futuro. O futuro dele já estava feito. Ele fez o destino, o futuro dele. Mas nós não temos essa capacidade. Vivia como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura,
vida eterna, como se tudo que possuísse lhe pertencesse. Lembro de Nabucodonosor, né? E nada devesse a Deus, nem aos seres humanos. Tá, Parábolas de Jesus, 146. Se tendo recebido as bênçãos de Deus, só pensamos em nós mesmos, ignoramos os outros e a causa de Deus, seguimos o exemplo desse rico louco. A parábola não sugere que o rico fosse preguiçoso ou desonesto. Não. Ele ganhou honestamente. E ele também trabalhou bastante para isso. O problema era a maneira de gastar os seus recursos. Como não sabemos o dia da nossa morte, devemos estar prontos o tempo todo, vivendo e cumprindo a vontade de Deus, em vez de levar uma vida centrada em nós mesmos, egoísta. Alguns acham que eu já estou velho, não consigo fazer mais nada. Lógico, alguns têm comorbidades, né? Não vamos dizer que todos os idosos agora serão como Moisés, e com 80 anos ele começou o ministério dele. 80 anos. Daniel, que desde jovenzinho até seus quase 90 anos, trabalhou incessantemente para o Senhor. E ele escreveu o livro de Daniel quando ele tinha mais ou menos 80 anos de idade. Ou como João, que viveu na vila de João Evangelista, que viveu preso em Patmos, ilha grega, que escreveu os seus livros, o seu livro do Apocalipse, quando ele tinha mais de 80 anos. Ou Ellen White, que escreveu vários livros, inclusive o Desejado de Todas as Nações, depois dos 70 anos. Veja que a expectativa de vida para essas pessoas daquela época não passava de 50 anos. Muito difícil um passar de 50 anos. Eles morriam, tinha muita doença, medicina estava muito atrasada, não tinha remédio para nada. Mas eles trabalharam. E Ellen White trabalhou assim, está enferma, né? Trabalhou. Agora, você vê, Moisés, não se fala que ele ficou doente, nem Daniel, nem João. Mas João estava preso. Isso não impediu dele trabalhar para Deus. A idade não deve nos impedir de ser produtivos, nem de fazer algum bem. Por mais comorbidade que você e eu tenhamos, podemos fazer o bem. Jesus aconselhou que aqueles que aguardavam sua segunda vinda não apenas vigiassem, mas deveria continuar trabalhando também. Então nós lemos lá em cima a parábola do rico, São Lucas 12, 16 a 21, e Mateus 24, 44 a 46. Deus nos abençoe para sermos sensatos.